Eu fiz uma postagem de 5 dicas se eu tivesse um salão de beleza. 5 dicas. A primeira, eu teria um cronograma de atendimento. O que significa isso, Fer? Um cronograma de atendimento. Vamos pensar o seguinte: o cliente vem hoje no seu salão e aí ela faz uma pintura. Pintou o cabelo, fez umas luzes ou fez a pintura do cabelo. Qual é o tempo em que esse cliente precisa retornar para o seu salão? Vamos supor, se ela pintou o cabelo todo daqui a um mês, máximo 45 dias, se ela fez somente luzes, uma média de 4 meses, 6 meses, cada tipo de procedimento, né, de tratamento, vai ter um padrão. Assim como, por exemplo, uma progressiva. Uma progressiva, ela vai ter aí a durabilidade em torno de 6 meses a 8 meses, no máximo, né? Porque aí o cabelo começa a crescer e a pessoa precisa fazer a progressiva de novo. Algumas pessoas têm um tempo menor porque tem um crescimento maior, às vezes é um cabelo um pouco mais crespo, então faz o retoque. E aí, cada salão tem ali o seu processo. A pessoa de repente faz uma hidratação tem um tempo maior, mas às vezes se você tá num cronograma aí de um cuidado maior de um cabelo, precisa voltar de 30 dias, 60 dias. A pergunta é: se o seu cliente não voltar dentro do tempo em que deveria, qual é a sua atitude? Esse é um dos maiores erros que eu, enquanto consumidora e enquanto consultora, vejo dentro dos salões de beleza, dentro dos serviços de estética. Você faz todas as forças para captar novos clientes, o cliente vem até você, faz o procedimento, vai embora e nunca mais é contatado. Nossa, mas eu tô perdendo para a concorrência. Você tá perdendo para você mesmo. Você tá perdendo porque você não colocou dentro do seu salão, dentro do seu comércio, do seu estabelecimento, um cronograma. E sabe qual é o ponto principal? Porque você não colocou o cliente como foco central, como foco principal dentro do teu negócio. E isso é o que muda o jogo. Quando você coloca esse seu cliente como foco principal do seu negócio, você vai ter ações diariamente para demonstrar isso para o seu cliente, para demonstrar que ele sim é muito importante, que ele faz sentido dentro da sua empresa e que você precisa dele. E você precisa entregar, né, o que você fornece, você entrega valor para a vida dele. Então, esse é um dos maiores erros que eu vejo. Então, essa é uma dica para você, não cometa. Então, crie um caderninho. Eu falo assim que a gente precisa entender a adaptação de cada negócio. Tem lugares em que eu vou que a pessoa já tem uma estrutura maior, já tem colaboradores, ela consegue, né, ter uma criação de uma planilha. A gente vai fazer uma planilha. Quando eu tô entrando em estabelecimentos menores, onde eu tenho um salão de beleza, mais uma pessoa autônoma, onde ela desenvolve, né, ela desempenha caixinhas. Hoje ela é o vendas, ela é o marketing, ela é a cabeleireira, ela é o pós-venda, ela faz tudo isso. Então, às vezes a pessoa ela não tem já um nível de conhecimento. Então, nesse momento, a gente não tá falando, que a pessoa tem que se especializar, tem que ir atrás. Tudo bem. A gente tá falando de opções de você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem e sem você pensar nem dar passos muito longos. É você aproveitar o que você tem. E nesse caso, a gente tá falando de você aproveitar exatamente o cliente. Se você não tem esse nível de conhecimento, a gente vai fazer um caderninho. É um caderninho que você vai anotar diariamente aquele cliente. Então, por exemplo, hoje é dia 1º de julho. No dia 1º de julho eu atendi essa cliente. Ela tem que voltar daqui a quantos dias? Ela tem que voltar daqui a 45 dias. Então, você vai lá na sua agendinha daqui a 45 dias, ou até um pouquinho antes, né? Daqui a 40 dias, ligar para fulana de tal, reagendar o procedimento tal, já deu o prazo. Quando chegar lá, daqui a 40 dias, você vai ligar para ela, você vai mandar uma mensagem. Fulana, hoje eu tô vendo aqui que já fazem 40 dias o seu procedimento, a gente precisa agendar por 45 dias, eu tenho agenda tal, como que fica bom para você? Olha só,
uma simples ação. Simples. Você anotou num caderno, não estou falando de coisas mirabolantes que você precisa fazer. Você pode anotar em um caderno. E aí você vai ter o quê? Ação. Você vai contatar de forma ativa, que a gente fala. Você não vai ficar esperando o cliente vir. E por que eu falo que a gente não pode esperar o cliente vir? Pense, a gente tem... Qual é a concorrência que você tem? Qual é o nível de concorrência? Então, primeiro, eu não posso dar brecha. Se esse cliente ele já conhece o meu serviço, né? E se ele gostou do meu serviço, ele vai voltar? Sim. Mas pensa, quando eu dou esse tempo, eu não ligo para o cliente, eu não demonstro que ele é importante. Às vezes pela correria, e eu falo por mim, às vezes pela correria você esquece de voltar ao lugar. Não necessariamente você não gostou. Às vezes pela correria do dia a dia, pelas tribulações, você vai lá e vai passando e vai deixando e vai deixando. A hora que você vê, já passou 3 meses, 4 meses. E aí nesse tempo, pode acontecer de eu conhecer um outro profissional. Pode acontecer de eu abrir a minha rede social e ver uma promoção, que é aquele mesmo procedimento que é metade do preço dele. Qual que é a possibilidade de eu ir para o concorrente? Não necessariamente que eu não gostei do atendimento da outra pessoa, mas esse timing que eu não consegui lembrar, eu não consegui parar, certo? Para reagendar. E aí nesse meio tempo, eu recebo uma chuva de propagandas de outras pessoas. E que às vezes aquele valor, e às vezes tem um mês que você tá mais apertado. O cliente tá mais apertado, e aí ele lembra que ele precisa voltar a fazer aquele procedimento e ele vai pela metade do preço. A chance é muito maior. E você sabe o que vai soar na cabeça do cliente? Eu vou porque a pessoa nem me ligou mesmo, então não tem nem interesse em mim. E agora eu tô falando como consumidora. Como consumidora. Eu tenho essa sensação. Eu não sei se você tem. Mas posso te falar? Por pesquisas que a gente faz com clientes, eles também pensam do mesmo jeito. Pensa. E se você não tá pensando isso, se você não tá fazendo essa pesquisa com o seu cliente, já começa o erro aí. Então, quando você faz essa ação de você ligar para o seu cliente, de você contatar, isso muda tudo. O cliente se sente importante, se sente valorizado e ele vai voltar. Então, crie um cronograma de atendimentos. Segundo ponto, teria o dia da promoção. Fer, por que o dia da promoção? Pense, você sempre vai ter na sua agenda um dia que vai ser mais parado. Né? Então, a gente sabe que sexta e sábado são dias em que os salões de beleza estão lotados. Porque as pessoas vão para eventos, ou porque é o dia em que as pessoas têm de folga para resolver e fazer isso. Então, assim, não é um dia em que você precisa fazer alguma ação. É um dia que a sua agenda já está lotada. Mas vai ter um dia que a sua agenda vai ser mais livre. Às vezes a gente entra numa terça-feira, numa quarta, tem salões que até na segunda-feira, dependendo, tem salões que não abrem na segunda-feira. Então a gente tem que pensar exatamente nisso. Eu tenho um dia que a minha agenda é mais flexível. Então, assim, eu tenho que pensar, primeiro, eu não posso deixar minha agenda ociosa. Segundo, quando a gente entra em criação de promoções, a gente traz, a intenção também é estratégico em trazer novos clientes, certo? O que eu posso sempre fazer para esse caso aqui, que eu vejo muitos salões errando, e eu vejo que é um problema que é uma dor das minhas clientes. Fer, eu não consigo aumentar meu ticket médio porque esse meu cliente ele só vem através de promoção. Aí tá o erro. O que você pode fazer? Ação de promoção para novos clientes. Para você fazer ação de promoção para esse seu cliente, para você fidelizar um cliente que já é seu e que ele é um cliente de promoção, que a gente sabe que tem um cliente que ele não procura promoção e tem cliente que ele só vem com promoção. Eu posso fazer outros tipos de promoções. Promoções para clientes da nossa carteira. Se você já é nosso cliente, indique, né? Programa de indicação. Então, a gente tem que pensar nisso. Para você não... Você pode criar ações para todos, mas às vezes você pode criar ações somente para novos clientes, entendeu? Ou uma promoção para um procedimento que você nunca tenha feito. Então, às vezes você tem essa cliente na tua carteira
e essa sua cliente, ela nunca fez, por exemplo, uma hidratação. Ah, ela só vem aqui, faz uma pintura, faz uma progressiva e vai embora. Não, eu vou fazer uma hidratação. Ah, essa hidratação que eu tenho o dia da hidratação é cliente novo ou cliente recorrente, para você fidelizar esse cliente. E qual que é o intuito? Que esses clientes conheçam exatamente esse procedimento. Então você pode também pegar um procedimento que você tem aí dentro do seu escopo de serviços e que o cliente não faz. Olha, eu tenho normalmente hidratação, não é uma coisa que eu vendo muito no meu salão. Eu vendo mais tintura, eu vendo progressiva, luzes, outros tipos de procedimentos, e eu não vendo muito hidratação. Então vamos fazer um dia da hidratação, certo? Então assim, o dia da promoção. E esse dia da promoção, ele não pode ser só para agenda. Você precisa pensar de uma forma estratégica para novos clientes ou para você trazer o cliente de forma recorrente. Indicação, tem várias possibilidades, mas um dia da promoção é muito legal. E aí aquele cliente, ele sabe que você tem aquele dia, né? Que aquele dia ele pode encaixar na agenda dele, que é um dia que você sempre vai estar atuando. Então, se às vezes ele tem curiosidade de te conhecer, e tem um ponto aqui, às vezes tem salões que tem um ticket muito maior, certo? E aí ele gera aquele desejo, a pessoa tem vontade de conhecer, mas às vezes ela não sabe se vale a pena o valor, ou às vezes ela não tem essa condição naquele momento. Então, quando você faz uma ação de promoção, você traz um cliente para ele, nossa, o serviço é bom mesmo. Então, da próxima vez que ele precisar, às vezes ele vai pagar o dobro do valor, mas ele sabe que vale cada centavo, porque ele já provou, entendeu? Ele já conheceu o seu serviço, ele já conheceu o seu estabelecimento, né, o seu ambiente, ele já entendeu o que você faz, ele já teve a percepção de valor. Então, o dia da promoção é muito bacana, mas ele também precisa ser pensado de forma estratégica, certo? Terceiro ponto, eu teria um programa de fidelidade. O que é um programa de fidelidade? Pensa, hoje, enquanto consumidor, você às vezes vai numa hamburgueria. E a hamburgueria tem o quê? O programa de fidelidade. Então, ela te dá um cartãozinho. Se você comer 10 lanches, o 11º é de graça. Se você comer a cada 5 lanches, você tem um percentual de desconto, você ganha uma batata, É isso. E eu vejo que dentro de salões de beleza, eles não têm essa atuação. Então, esse é um dos pontos em que eu sempre passo para os nossos clientes, que é aquele programa de fidelidade. O programa de fidelidade, a gente tem inúmeras opções. Uma opção, eu tenho, por um exemplo, que a gente já fez, que é de você colocar programa de indicação, né? Então, a cada indicação, você ganha 30% em qualquer procedimento, qualquer tratamento, pintura, qualquer serviço dentro do salão. Tem um resultado muito positivo. Por quê? Porque a pessoa te indica, né? Ela sempre quer levar uma amiga, um parente. Então, isso é muito bacana, isso traz um resultado bem legal. Essa questão dos procedimentos também, porque você tem pessoas que já têm esse costume recorrente. Então, se ela comprar 3 serviços, ela ganha mais ela ganha um percentual de desconto para a próxima. Se você hoje comprar 2 produtos, né, 2 serviços, você ganha o terceiro para o próximo mês, e aí você agenda nos dias em que são mais tranquilos para você, coloca sempre essa ressalva de que esse tipo de ação não é válido para os dias que você tem uma agenda mais lotada, então é sempre bom pensar nessa questão estratégica. Outro ponto também é se você vende também produtos dentro do seu salão, na compra de serviços você ganha percentual em cima do produto. Você pode vender planos, né, de assinatura, você pode vender combos, pacotes. Então, a compra de pacote com percentual de desconto, a compra de pacote com um bônus. Então, assim, tem infinitas possibilidades, mas um programa de fidelidade, ele é muito válido, ele é muito importante. E assim, eu passei aqui dicas, mas cada negócio funciona de uma forma, né? Eu tenho que entender que, às vezes, quando eu tô lidando com uma pessoa que é autônoma e atende, às vezes, em casa, ou que tem um salãozinho pequeno, que trabalha só ela, eu crio um tipo de fidelização,
porque às vezes ela não tem muita brecha para a gente trabalhar com muitos percentuais de desconto ou com dar muitos procedimentos, né, tratamentos. Então tem essa faixa aí. Em contrapartida, quando a gente já trabalha com salões maiores, a gente já tem ali, a gente chama de gordurinha, a gente já tem essas possibilidades maiores. Então cada caso é um caso, mas em todos os negócios, do pequeno, o médio, o grande, dá pra gente ter programas de fidelização, sim. E eu te garanto que traz muito retorno. Então, esse é o terceiro ponto, muito importante. Quarto ponto, experiência do cliente. Esse eu sempre vou bater na tecla. Experiência do cliente. Experiência do cliente muda tudo. Experiência do cliente é o divisor de águas de empresas que daqui para frente vão se manter pequenos, só com o mínimo, ganhando pouco, empresas que vão quebrar e empresas que vão estar em ascensão. E quando eu falo isso, eu estou dizendo do pequeno, do médio e do grande. Do autônomo que atende em casa, do autônomo que tem um espacinho pequeno, de quem hoje já tem uma empresa começando a se estruturar, de que tem uma empresa já de médio porte, já com colaboradores, e as grandes empresas. A experiência do cliente é o divisor de águas. A experiência do cliente é o que vai mudar, é o que vai manter empresas sustentáveis ao longo do tempo, certo? E quando eu falo em experiência do cliente voltado para um salão de beleza, então pensa, quando a gente fala em salão de beleza, eu estou vendendo um serviço e eu tenho um local físico. Ainda não dá para fazer home office. Então, quando a gente fala de um salão de beleza e eu estou atuando dentro do quesito de você ter essa estrutura, né, para atender esse cliente, então pensa, eu tenho que pensar na experiência do cliente, a gente chama de jornada do cliente. E a jornada do cliente ela começa. Muitas pessoas acham que a experiência do cliente é quando ele entra no seu estabelecimento. Não, ela começa muito antes. E muito antes que eu falo desde os primeiros pontos de contato. Os primeiros pontos de contato eu tenho os mecanismos de busca do Google e eu tenho as redes sociais. Esses são os dois primeiros. O mecanismo de busca do Google, né? O cliente normalmente é quando ele busca um serviço dentro da região dele. E as redes sociais, principalmente o Instagram, ele vai te buscar ou quando ele precisa, ou quando alguém te indicou, ou quando ele tá rolando o feed, de onde começa a geração de desejo. Então, esses são os primeiros pontos, né? A gente tem primeiro, é a vitrine digital. Quando você tem um salão de beleza, você tem que ter a vitrine digital, certo? Qualquer estética, se você tem um salão de beleza, então vamos lá, se você tem um salão de beleza, uma clínica de estética, serviços de saúde, você tem uma vitrine que o cliente passa lá na frente e vê? Não. Então você tem o quê? A vitrine digital. Então, mecanismo de buscas do Google e redes sociais são a sua vitrine digital. Portanto, ela precisa seguir critérios, ela precisa gerar desejo, ela precisa chamar atenção. E para isso a gente tem várias estratégias para deixar a sua rede social dentro do formato que vai chamar atenção para o cliente já começar a te seguir. Fer, é aqui que eu já vendo? Às vezes não inicialmente. Por quê? Porque esse cliente ele vai com recorrência ficar vendo você, né? Vai gerando desejo diariamente para ele chegar no momento de compra. Mas esse é o primeiro ponto de contato do cliente com o seu salão, certo? Então, esse é o primeiro contato. Aí a gente vai para o segundo, que é o quê? Canais de atendimento. O cliente, ele liga para você, ele te chama lá nas mensagens no Instagram, ele te chama pelo WhatsApp, tá? Então, esse é o segundo ponto, que é onde ele vai te chamar. E dentro de onde ele vai te chamar, como estão os seus canais? Como que fala a pessoa que está atendendo?
é uma única pessoa, são várias pessoas, a gente começa aí onde a gente entra em processos, porque eu preciso entender quem está atendendo, qual que é o formato. E aí eu preciso ter alguns scripts padronizados, eu preciso ter um tempo de resposta de atendimento rápido, para eu não dar brecha para esse cliente procurar outra pessoa. E ele precisa entender que eu tô dando valor de quando ele tá me procurando, certo? Então, quando a gente fala nesse ponto, e é um ponto que é ruim demais. E aí eu vou falar até um assunto polêmico aqui com vocês. O cliente tem nome. O cliente não é meu bem, não é meu amor, não é minha querida, não é flor, não é meu bem. Cliente tem nome. E ele quer ser chamado pelo seu nome. E quando você chama o cliente pelo nome dele, ele sabe que você está valorizando, porque você está dando atenção de ver com quem você está falando. Então, não chame o seu cliente de meu bem, de minha querida, de meu amor, de minha... Não chame. Comece por aí. Você está começando a errar, né? Você está errando na experiência do seu cliente já aí, que você está chamando ele por qualquer outra coisa, menos pelo nome dele, certo? Então, vamos lá. Segundo ponto de contato. O terceiro ponto de contato é quando ele chega dentro do seu salão. Então, como que é o seu salão? É organizado? É limpo? Tem um cheiro gostoso ou tem um cheiro forte? Não tá sendo bem cuidado, bem limpo, então não tem um cheiro legal? Como que tá? Então, já é o terceiro ponto, o local. Quarto ponto é a experiência de cuidado quando ele entra. É uma cadeira confortável, é um ambiente climatizado, é um som ambiente, um ambiente tranquilo, paisagismo. Quais são as imagens que você tem? O que você faz o cliente ter aquela sensação de que o tempo não tá passando ali, de que ali é um lugar que é gostoso de estar, certo? Aí você tem um cantinho do café, você serve um café, uma água, um chá, um bolinho, um pãozinho, né? O cliente ter aquela sensação de acolhimento, certo? Quarto ponto. O quinto ponto é o serviço em si. Então, é como você vai atender, como você vai cuidar, como você vai se preocupar. E são os mínimos detalhes. Até no como você vai jogar a água. E aí eu falo, eu sei que tem que jogar água gelada, porque o cabelo não é para água quente. Mas vamos concordar? Não dá. Você precisa perguntar para o cliente qual é a temperatura da água que ele gosta. Porque não adianta ali você lavar com água gelada, que é o ideal. Se na casa dele ele vai lavar com água quente. Você pode instruir, que é o correto. Mas você precisa também entender. E aí, vamos lá. Eu já fui em salão que tava um frio, um dia super frio, e ele veio com água gelada. Faz sentido? Não faz sentido. Se eu estivesse na minha casa, eu estaria tomando banho com água quente. Eu sei que é errado, eu sei que é ruim pro meu cabelo. Mas eu não vou tomar banho na água gelada. Então é o seguinte, você precisa perguntar para o seu cliente qual que é o nível da temperatura. Ó, o correto é água gelada, mas o que você prefere? Então pensa como são os mínimos detalhes. Então é o seu atendimento, é a sua prestação de serviço, como que você vai fazer. E tem um ponto muito importante. Orienta o que você vai fazer. Orienta. Eu vejo isso quanto consumidora e quanto consultora. Deixa o cliente perdido. Vai lá pro fundo pegar um negócio e deixa lá o cliente sem saber o que ele vai fazer. O cliente fica esperando lá 5 minutos. Onde que foi a pessoa? Aí faz um procedimento, senta lá. Senta lá por quanto tempo? O que eu tô fazendo? O que é? Explica. Fulano, ó, agora tem uma pausa. Vamos dar um exemplo da progressiva. Ó, agora eu passei o produto no seu cabelo. Você vai precisar ficar por 30 minutos com o produto no seu cabelo. Aguarda ali um pouquinho, ó, pode sentar, fica à vontade. Toma uma água, toma um café. Tem uma senha lá do Wi-Fi, certo? Para o cliente se sentir mais à vontade, fica lá nas redes sociais. Você fica à vontade, só cuidado para você não esbarrar, para o produto não cair na sua roupa, sabe? Cuidado, explicação. Isso muda, gente, muda tanto. Certo? Ó, eu vou te avisar, tá? Pra gente... Aí, na sequência, a gente enxágua o seu cabelo, vai fazer isso. Pronto. Sabe?
o cliente fica... A sensação, às vezes, que você tá no lugar, é que colocaram uma venda e que você tá perdido, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei quanto tempo, não sei quanto tempo que eu vou embora daqui, sabe? É a explicação. O cliente precisa de orientação. É óbvio para você que tá prestando serviço, que você sabe qual que é a sequência, qual que é o tempo. Mas o óbvio também precisa ser dito. E o cliente não pode ficar perdido dentro do seu estabelecimento, certo? Aí o quinto ponto que a gente já vai entrar, que é o quinto ponto dentro da jornada do cliente e é o quinto ponto dentro das opções, das ações que eu faria se eu tivesse um salão de beleza. Quarto ponto, experiência do cliente. Esse eu sempre vou bater na tecla. Experiência do cliente. Experiência do cliente muda tudo. Experiência do cliente é o divisor de águas de empresas que daqui para frente vão se manter pequenos, só com o mínimo, ganhando pouco, empresas que vão quebrar e empresas que vão estar em ascensão. E quando eu falo isso, eu estou dizendo do pequeno, do médio e do grande. Do autônomo que atende em casa, do autônomo que tem um espacinho pequeno, de quem hoje já tem uma empresa começando a se estruturar, de que tem uma empresa já de médio porte, já com colaboradores, e as grandes empresas. A experiência do cliente é o divisor de águas. A experiência do cliente é o que vai mudar, é o que vai manter empresas sustentáveis ao longo do tempo, certo? E quando eu falo em experiência do cliente voltado para um salão de beleza, então pensa, quando a gente fala em salão de beleza, eu estou vendendo um serviço e eu tenho um local físico. Ainda não dá para fazer home office. Então, quando a gente fala de um salão de beleza e eu estou atuando dentro do quesito de você ter essa estrutura, né, para atender esse cliente, então pensa, eu tenho que pensar na experiência do cliente, a gente chama de jornada do cliente. E a jornada do cliente ela começa. Muitas pessoas acham que a experiência do cliente é quando ele entra no seu estabelecimento. Não, ela começa muito antes. E muito antes que eu falo desde os primeiros pontos de contato. Os primeiros pontos de contato eu tenho os mecanismos de busca do Google e eu tenho as redes sociais. Esses são os dois primeiros. O mecanismo de busca do Google, né? O cliente normalmente é quando ele busca um serviço dentro da região dele. E as redes sociais, principalmente o Instagram, ele vai te buscar ou quando ele precisa, ou quando alguém te indicou, ou quando ele está rolando o feed, de onde começa a geração de desejo. Então, esses são os primeiros pontos, né? A gente tem primeiro, é a vitrine digital. Quando você tem um salão de beleza, você tem que ter a vitrine digital, certo? Qualquer estética, se você tem um salão de beleza, então vamos lá, se você tem um salão de beleza, uma clínica de estética, serviços de saúde, você tem uma vitrine que o cliente passa lá na frente e vê? Não. Então você tem o quê? A vitrine digital. Então, mecanismo de buscas do Google e redes sociais são a sua vitrine digital. Portanto, ela precisa seguir critérios, ela precisa gerar desejo, ela precisa chamar atenção. E para isso a gente tem várias estratégias para deixar a sua rede social dentro do formato que vai chamar atenção para o cliente já começar a te seguir. Fer, é aqui que eu já vendo? Às vezes não inicialmente. Por quê? Porque esse cliente ele vai com recorrência ficar vendo você, né? Vai gerando desejo diariamente para ele chegar no momento de compra. Mas esse é o primeiro ponto de contato do cliente com o seu salão, certo? Então, esse é o primeiro contato. Aí a gente vai para o segundo, que é o quê? Canais de atendimento. O cliente, ele liga para você, ele te chama lá nas mensagens no Instagram, ele te chama pelo WhatsApp, tá? Então, esse é o segundo ponto, que é ele onde ele vai te chamar. E dentro de onde ele vai te chamar, como estão os seus canais? Como que fala a pessoa que está atendendo? É uma única pessoa? São várias pessoas? A gente começa aí, onde a gente entra em processos, porque eu preciso entender quem está atendendo, qual que é o formato.
E aí eu preciso ter alguns scripts padronizados, eu preciso ter um tempo de resposta de atendimento rápido, para eu não dar brecha para esse cliente procurar outra pessoa. E ele precisa entender que eu tô dando valor de quando ele tá me procurando, certo? Então, quando a gente fala nesse ponto, e é um ponto que é ruim demais. E aí eu vou falar até um assunto polêmico aqui com vocês. O cliente tem nome. O cliente não é meu bem, não é meu amor, não é minha querida, não é flor, não é meu bem. Cliente tem nome e ele quer ser chamado pelo seu nome. E quando você chama o cliente pelo nome dele, ele sabe que você está valorizando, porque você está dando atenção de ver com quem você está falando. Então, não chame o seu cliente de meu bem, de minha querida, de meu amor, de minha... Não chame. Comece por aí. Você está começando a errar, né? Você está errando na experiência do seu cliente já aí, que você está chamando ele por qualquer outra coisa, menos pelo nome dele, certo? Então, vamos lá. Segundo ponto de contato. O terceiro ponto de contato é quando ele chega dentro do seu salão. Então, como que é o seu salão? É organizado? É limpo? Tem um cheiro gostoso ou tem um cheiro forte? Não está sendo bem cuidado, bem limpo, então não tem um cheiro legal? Como que tá? Então, já é o terceiro ponto, o local. Quarto ponto é a experiência de cuidado quando ele entra. É uma cadeira confortável, é um ambiente climatizado, é um som ambiente, um ambiente tranquilo, paisagismo. Quais são as imagens que você tem? O que você faz o cliente ter aquela sensação de que o tempo não tá passando ali, de que ali é um lugar que é gostoso de estar, certo? Aí você tem um cantinho do café, você serve um café, uma água, um chá, um bolinho, um pãozinho, né? O cliente ter aquela sensação de acolhimento, certo? Quarto ponto. O quinto ponto é o serviço em si. Então é como você vai atender, como você vai cuidar, como você vai se preocupar. E são os mínimos detalhes. Até no como você vai jogar a água. E aí eu falo, eu sei que tem que jogar água gelada, porque o cabelo não é para água quente. Mas vamos concordar? Não dá. Você precisa perguntar para o cliente qual é a temperatura da água que ele gosta. Porque não adianta ali você lavar com água gelada, que é o ideal. Se na casa dele ele vai lavar com água quente. Você pode instruir, que é o correto. Mas você precisa também entender. E aí, vamos lá. Eu já fui em salão que tava um frio, um dia super frio, e ele veio com água gelada. Faz sentido? Não faz sentido. Se eu estivesse na minha casa, eu estaria tomando banho com água quente. Eu sei que é errado, eu sei que é ruim pro meu cabelo. Mas eu não vou tomar banho na água gelada. Então é o seguinte, você precisa perguntar para o seu cliente qual que é o nível da temperatura. Ó, o correto é água gelada, mas o que você prefere? Então pensa como são os mínimos detalhes. Então é o seu atendimento, é a sua prestação de serviço, como que você vai fazer. E tem um ponto muito importante. Orienta o que você vai fazer. Orienta. Eu vejo isso quanto consumidora e quanto consultora. Deixa o cliente perdido. Vai lá pro fundo pegar um negócio, deixa lá o cliente sem saber o que ele vai fazer. O cliente fica esperando lá 5 minutos. Onde que foi a pessoa? Aí faz um procedimento, senta lá por quanto tempo? O que eu tô fazendo? O que é? Explica. Fulano, ó, agora tem uma pausa. Vamos dar um exemplo da progressiva. Ó, agora eu passei o produto no seu cabelo. Você vai precisar ficar por 30 minutos com o produto no seu cabelo. Aguarda ali um pouquinho, ó, pode sentar, fica à vontade, toma uma água, toma um café, tem uma senha lá do Wi-Fi, certo? Para o cliente se sentir mais à vontade, fica lá nas redes sociais. Você fica à vontade, só cuidado para você não esbarrar, para o produto não cair na sua roupa, sabe? Cuidado, explicação, isso muda, gente, muda tanto. Certo? Ó, eu vou te avisar, tá? Pra gente, aí na sequência a gente enxágua o seu cabelo, vai fazer isso. Pronto. Sabe? O cliente fica... A sensação, às vezes, que você tá no lugar é que colocaram uma venda e que você tá perdido, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei quanto tempo que eu vou embora daqui. Sabe? É a explicação.
cliente precisa de orientação. É óbvio para você que está prestando serviço, que você sabe qual que é a sequência, qual que é o tempo. Mas o óbvio também precisa ser dito. E o cliente não pode ficar perdido dentro do seu estabelecimento, certo? Aí o quinto ponto que a gente já vai entrar, que é o quinto ponto dentro da jornada do cliente e é o quinto ponto dentro das opções, das ações que eu faria se eu tivesse um salão de beleza. E por último, quinto ponto, eu faria pós-venda. E não menos importante, viu? Eu faria pós-venda pelo seguinte: lembra que eu falei de você deixar o cliente perdido, sabe, com uma venda nos olhos? É a mesma coisa. O cliente que vai embora do seu estabelecimento. E aí, vamos supor que ele fez uma progressiva. E aí, depende, cada técnica, cada salão tem um tipo de informação, né? Então, vamos supor, você não pode lavar o cabelo por 2 dias. Você vai falar, certo? Às vezes você falou e a pessoa tá pensando outra coisa junto. E a gente fala hoje, principalmente as pessoas, por exemplo, a pessoa que tem TDAH. Ela não vai lembrar. É porque a hora que você falou, ela tá te escutando, só que ao mesmo tempo, ela pensou em outra coisa, ela lembrou de outra coisa e ela não vai ter essa lembrança do que você falou. Então, o que você pode fazer depois que o cliente foi embora? Frisar a informação. Lá no WhatsApp, por exemplo, você pode mandar uma mensagem. Fulano, só lembrando, você acabou de fazer o procedimento tal aqui com a gente. Precauções. Não faça isso, evite isso. Por exemplo, evite fazer atividade física, não lave o cabelo hoje. A próxima lavagem, jogue somente água. Na segunda lavagem, você vai usar um shampoo. Faça uma hidratação. Cada procedimento, você cria scripts e dentro lá do WhatsApp, você pode criar essas mensagens padronizadas como script. E aí você cria esses scripts e manda para o seu cliente. Olha só, você orientou. Então, o serviço que você fez vai ser otimizado, porque às vezes se você não passa a informação correta, vai fazer de qualquer jeito, e às vezes se ele fizer alguma coisa errada, não vai ficar legal e ele vai achar que o seu serviço não foi bom, tá? Então, esse é um ponto importante. Então, lembre, passe para ele. Isso sim, tô falando de salão de beleza, mas isso vale para todos, tá? Por um exemplo, quando você faz um botox, quantos lugares não sinaliza? Olha, você não pode fazer atividade física por tantos dias, você evita tomar sol, se você sair ao sol, passe protetor solar, evite dormir de certa, no lateral, enfim, passe as orientações, os cuidados. O ideal é que você tome, passe tal produto, hidrate a pele, sabe? Passe as orientações. É o que eu falei, o que é óbvio para você não é óbvio para o cliente. Né? O cliente precisa saber. E uma coisa que ele faz errado, ele estraga todo o procedimento e aí o culpado é você. Ele vai achar que você não fez um serviço bom. Então, esse é um ponto muito importante. E dá aquela sensação que eu falei, do quinto ponto também da experiência, da jornada do cliente, que é você o quê? Ele sentir que ele foi cuidado, que ele teve importância, que ele saiu do salão, mas ainda assim você tá lembrando dele. Então, pensa que é um ponto que é importante para você, fidelizar o cliente e você pensou na experiência do cliente. Isso faz ele voltar, ele faz ele te indicar. E quando o cliente te indica, você não tem o custo de aquisição, certo? Porque o cliente vem de uma forma gratuita para você. E com certeza você fideliza esse cliente. Então, esse tipo de ação é muito importante. Faça esse pós-venda, certo? Fala para ele o quanto você ficou feliz com a escolha, de ter vindo até o seu salão, que você espera contar com ele em breve. E aí, nesse pós-venda, a gente tem um ponto que a gente vai fazer o quê? A pesquisa de satisfação. Tudo que não é medido não é melhorado. Se você não sabe o que o seu cliente pensa, como é que você vai melhorar? E se você não fizer a pesquisa, como você vai saber que algo não está bom dentro do seu negócio? Então, o cliente foi embora, faça a pesquisa de satisfação. Peça para ele, de uma forma rápida, classificar, se o atendimento foi bom, o serviço foi bom, o ambiente, a estrutura, o atendimento. Tenta entender. E o ponto principal, quando esse cliente responder, não leve para o lado pessoal. Quando o cliente ele te responde, isso é um ponto extremamente positivo, porque ele está te dando gratuitamente uma resposta de onde você está errando. E quando ele te dá essa resposta, é onde você vai ver onde você está errando para você, de fato,
ter ações de correção, para você explicar para esse seu cliente como de fato para você explicar para esse cliente o que está errando, pedir desculpas e ver aonde você vai corrigir, onde você vai ter os planos de ação para você atuar e para você melhorar. Porque lembrando, tudo que não é medido não é melhorado. Então, isso é muito importante, certo? E se o cliente ele para te responder, independente se ele te colocar pontos positivos ou pontos negativos, isso é tão bom. E tem mais um ponto interessante, que quando o cliente ele te responde, você tem o quê? Respostas para o quê? Jogar na sua vitrine digital, depoimentos, abas depoimentos lá dos destaques, dos stories. Por quê? Porque é de forma gratuita. Então, esse cliente está te fazendo um favor. Então, pense bem. Pós-venda é extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo. Curte, comenta e compartilha. Se você está com algum ponto aqui, você viu que você não está fazendo, me chama lá no direct do Instagram, me chama no WhatsApp, ou manda aqui o seu contato, escreve para mim, manda qual que é o seu Instagram. A gente vai fazer o contato com você, vai tentar entender e ver o que a gente pode te ajudar. Porque dentro dessas ações que eu coloquei, são algumas ações que a gente pode fazer, mas que eu falei, cada negócio tem as suas possibilidades, independente do tamanho do negócio. Se você é um autônomo que atende em casa, se você é um autônomo que já está com uma salinha, se você tem uma empresa já começando a estruturar, uma empresinha pequena, já começou a contratar, ou já tem uma equipe, ou tem uma empresa grande, cada empresa tem o seu diferencial. Cada empresa tem os seus problemas, os seus desafios, tem os pontos onde está errando, e todas as empresas têm oportunidades de negócio. Então, tem muitas oportunidades escondidas que você não está conseguindo enxergar, que é por isso que a consultoria vem e olha quais são as possibilidades que você ainda não aproveitou e que se você começar a agir hoje e olha, sem muito investimento, você consegue a rentabilizar maior, trazer mais clientes, fidelizar clientes, trazer mais satisfação, aumentar o ticket médio, aumentar o faturamento e aumentar a lucratividade, a margem de lucro. Então, eu espero que tenham gostado. Até a próxima!